Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu vou falar com vocês sobre os erros que vocês cometem no processo de reconquista. Gente, o que eu mais tenho aqui no canal, nos comentários, é as pessoas falando que não conseguem fazer com que a ex mude de ideia, que não consegue fazer com que a ex largue o rebote, que tá tudo muito difícil, não sabe mais o que fazer, tá desesperado. E é importante que vocês saibam que existe sim alguns erros que comprometem muito o resultado do processo de reconquista. Mas vocês não param para entender o que está acontecendo, vai agindo por impulso, no desespero e estraga tudo, comete um monte de besteira. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Pega papel e caneta, anota tudo para você não esquecer nada, para você parar de errar. Por favor, te dá uma puxão de orelha. Eu tô falando todos os dias aqui no canal, todo dia eu posto conteúdo falando para você parar de cometer erro e você continua errando. E continua aí nesse sofrimento. Eu quero te ajudar, mas você tem que me ajudar a te ajudar também, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre isso hoje? E se você não me segue aqui no canal, me segue agora, deixa aí o seu gostei. Isso ajuda muito o crescimento do canal, faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e importante para vocês. E deixa o seu comentário para eu conhecer um pouquinho sobre a sua história. E se você tiver dúvidas sobre o assunto que a gente vai falar hoje, deixa lá também que eu vou responder cada um deles. É muito importante, nesse momento, que você tenha calma. Ok, você errou, você fez besteira, você irritou mais ainda a sua ex, fez com que ela te bloqueasse em tudo. Isso não importa. O que importa é que você, a partir de agora, vai fazer as coisas do jeito certo e vai parar de olhar para trás e focar no hoje. Não adianta você ficar remoendo o que você fez de errado no passado, por que a sua ex não voltou, por que você fez isso ou aquilo. Não importa mais, isso não vai mudar. Então, a partir de agora, você tem que focar no hoje. O que você vai fazer hoje? Porque é as suas atitudes hoje que vão mudar o seu futuro. Combinado? Então, vamos lá para o primeiro erro. E esse primeiro erro que eu vou falar agora, ele é quase que unânime em todos os processos de reconquista, que é insistir demais. Se você fica insistindo com a sua ex para ela voltar para você, se você não dá um tempo para ela, você liga, você manda mensagem, você manda recado, você vai na porta, você vai no trabalho, enfim, você não dá um descanso. Desde o dia que ela terminou com você, você não para de correr atrás. Agora pensa comigo, você acha que agindo assim, você vai facilitar as coisas para você? É claro que não. Você não dá um tempo para sua ex pensar no que ela fez, na decisão que ela tomou. Você não permite que ela processe a decisão que ela tomou na vida dela. Você não deixa ela pensar se fez a coisa certa. E de tanto que você pressiona, ela vai chegar à conclusão de que fez a coisa certa. Você está conseguindo entender que a culpa é somente sua dela tomar uma decisão definitiva? Você não respeita o tempo dela. Cada pessoa tem um tempo para processar as coisas. Ok, ela terminou, você não concorda? Espera, acalma as suas emoções e permita que ela faça isso também. Não adianta você ficar acelerando a pessoa, não adianta você acelerar o processo, isso só vai te prejudicar ainda mais. Da mesma forma que você não para de pensar no que aconteceu, por que a sua ex terminou com você, quais os motivos, como que você vai resolver isso, como você vai fazer ela voltar para você e acabar com todo esse sofrimento que você está passando. Lá do outro lado, a sua ex também está pensando se ela tomou a decisão certa, se ela errou e não te dá mais uma chance, se você merecia mais uma oportunidade, se ela foi precipitada. Então, ela também está refletindo sobre esse término. Só que aí você não dá um tempo, isso acaba afastando a sua ex ainda mais de você. Isso atrapalha muito a sua reconquista, você não imagina quanto. E sabe o que você vai ganhar fazendo isso, insistindo demais? A sua ex vai te bloquear, não vai mais querer conversa com você e fica muito mais difícil quebrar todos esses bloqueios depois. Então entenda, insistir só vai você ir na contramão do que você quer. Você quer reconquistar? Para de insistir. Respeita a decisão da pessoa, se recolhe, vai pensar no que aconteceu, vai pensar se realmente
esse era o melhor para vocês ou não era, enfim, mas se afasta e dá um tempo. Esse é o melhor caminho nesse momento. Segundo erro que vocês cometem, não parar para entender por que ela terminou. Vocês ficam tão no desespero de fazer a pessoa mudar de ideia que você não para refletir o que estava ruim no seu relacionamento. Por que a pessoa terminou? O que você deixou de fazer? O que você não fez? O que você não viu? E isso é um grande erro, porque quando a gente não sabe os motivos que levaram algo a acontecer, você não consegue focar na solução desses problemas. Você não consegue resolver e isso acaba te cegando dentro do processo e fazendo com que você não tenha resultado, porque você não foca no que realmente você precisa fazer para reverter aquela situação. Então, entenda qual foi o motivo de término. O que você fazia que a sua ex estava te cobrando há tempos para que você mudasse? O que ela mais reclamava no seu relacionamento? O que estava acontecendo na sua relação que prejudicou tanto a ponto da sua ex terminar com você? Será que ela tinha razão em alguma coisa? É muito importante que os dois passem por um processo de detox emocional. É exatamente isso. Se livrar da dependência, se livrar do apego, para poder refletir de forma racional. Isso tudo antes de você pensar em reconciliação. Porque se acontecer uma reconciliação antes dessa reflexão, vocês vão cometer os mesmos erros, vão ter os mesmos conflitos, porque vocês desconhecem os motivos do término. E desse jeito fica praticamente impossível você se reconectar. E por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas não sabem por que a ex ou o ex terminou. Não parou para pensar. Às vezes até por medo de encarar uma realidade dolorosa. Só que isso só retarda todo esse processo, tanto de evolução pessoal, emocional, como de reconquista. Então esse não é o melhor caminho. Tenha maturidade, entenda que você errou, entenda que seu relacionamento tinha problemas e que para vocês voltarem melhores e terem um relacionamento saudável, vai precisar passar por essa fase. Então, neste momento, analise o seu comportamento desde o início da relação até o final dela. Seja muito sincero com você, não deixe a sua emoção tomar conta do seu julgamento nesse momento. Faça a sua análise e a partir dessa reflexão, você começa a colocar em prática o seu processo de desenvolvimento pessoal, em se tornar a melhor versão de você mesmo, sempre focando em você, no que você tem que melhorar. É só assim que você vai estar preparado para buscar ter uma nova oportunidade com a sua ex. Terceiro erro que vocês cometem, pular etapas. Quando você pula etapas de um processo de reconquista, você não dá tempo para que o processo aconteça. Então, eu vou te dar um exemplo. Você faz o contato zero, decide fazer contato zero, só que você nem refletiu ainda porque sua relação terminou, você não entendeu ainda quais os problemas você tinha na sua relação, você não aceitou isso e você vai lá e já faz o contato zero. Faz um contato zero de 2, 3 dias, a ansiedade toma conta, você não consegue fazer nem o mínimo, que é 15 dias, e você já manda uma carta manuscrita para sua ex. Olha isso, você pulou a etapa de entender o que aconteceu e refletir sobre seus erros, você pulou a etapa de contato zero, não fez o tempo necessário, você não esperou estar bem emocionalmente, já foi mandando carta, e na carta você já colocou várias coisas que você não poderia colocar. Bom, então você já cometeu aí um monte de erros. Você pulou as etapas, não esperou o tempo necessário e fez tudo errado. E isso tudo só mostra a sua confusão emocional e que você não está pronto ainda para viver uma nova relação com essa pessoa. E sabe por que isso? E eu falo com tanta propriedade, porque você está se deixando levar pela sua emoção. A sua grande motivação agora para fazer essa reconquista é acabar com essa dor que você está sentindo. Você não consegue dominar a sua ansiedade e você só quer ter essa pessoa a qualquer custo do seu lado. E é claro que a pessoa lá do outro lado não vai ter impacto nenhum. Na verdade, ela só vai ter impactos negativos
com todos os erros que você está cometendo, a pessoa fica com mais raiva, fica mais magoada, e ela não vai te responder nada, ela não vai responder a carta, ela não vai sentir a sua ausência de 2, 3 dias de contato zero, ela não vai ver mudança nenhuma, e ela não vai voltar para você, porque ela não vai voltar para o que ela deixou, porque o que ela deixou, na opinião dela, não estava bom, por isso que ela terminou, é claro. Aí a pessoa, para se livrar de você, de uma vez, ela te bloqueia, para que você não consiga falar mais com ela te evita de todas as formas, e tem casos que a pessoa pede até a medida protetiva. Então, eu já vi muita coisa acontecer, e tudo isso porque vocês não conseguem dominar a emoção e entender que para você reconquistar uma pessoa, você realmente vai ter que mudar de forma drástica, de forma muito radical, e não é mudar a sua essência, mas sim entender o que você tem que melhorar e focar nisso e fazer de verdade, querer fazer. Não é fazer de forma fake, não é fazer para se enganar, e sim fazer para que a outra pessoa volte a ter interesse por você. Se esse não é o teu intuito, se você quer fazer de qualquer jeito, amigo, eu já te falo agora, você não vai conseguir reconquistar. Você vai perder essa pessoa de vez. Para qualquer um aí na rua, porque qualquer um na rua, ainda assim, a sua ex vai achar que é melhor que você. Então, dá uma segurada aí na tua ansiedade. Para de errar. Para de insistir demais, entenda por que a sua relação terminou e para de pular etapas. Encara o processo como ele tem que ser. Não é do dia para a noite que vai acontecer, e aceite isso, que dói mesmo.